Padre Adriano, aqui nos estúdios do TVT Notícias, o Padre Adriano, que é da paróquia São Cristóvão aqui de Mococa. Padre, seja muito bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Graças a Deus, Mauro. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez tratando sobre determinado tema. Padre, então, nós estamos aqui para falar com o Padre sobre o mês de agosto, que é um mês voltado às vocações, né, Padre? Palavra muito importante aí. Todo mundo tem vocação, Padre? Tem dom? Exatamente. Mês de agosto na nossa igreja, costumeiramente tem desenvolvido aí o tema da vocação, e principalmente esse ano porque foi um ano convocado pelo Papa Francisco, o ano vocacional, desde novembro do ano passado, e que irá se encerrar agora em novembro de 2023, chamado Ano Vocacional, cujo tema é Vocação, Graça e Missão, e lema Corações Ardentes, Pés a Caminho, né? E diante da sua pergunta, todo mundo tem vocação? Era para ter. A vocação, Mauro, está ligada ao chamado, né? Se nós formos ver na origem etimológica da palavra, no latim, a palavra vocação vem de vocare, chamar. É Deus que nos chama a desempenharmos uma vocação. Seja a vida sacerdotal, seja a vida matrimonial como você, o Rafael, seja a vida religiosa, sendo um frei, uma freira, vida consagrada, um irmão, uma irmã, ou um catequista, que é o último domingo de agosto que nós celebramos, né? Então, realmente, nem todos têm, mas deveria ter, né? Tá certo, Padre. E tem pessoas que desenvolvem, tem mais vocação do que a outra, né, Padre? Às vezes uma pessoa aproveita mais, trabalha em diversas profissões, tem vocação para a igreja também, que é muito importante para a igreja católica, ter pessoas com vocação que vai ajudar em todo o trabalho que é desenvolvido pela igreja católica, né? E tem uns que não tem tantas vocações assim, não é? Por isso que tem muita gente frustrada. Eu costumo usar a seguinte frase de um monge aqui, cisterciense de São José do Rio Pardo. Ele diz assim: vocação acertada, pessoa feliz. Então qualquer profissão, Mauro, você que é radialista, apresentador, qualquer profissão que eu venha desenvolver, eu preciso ter um mínimo de vocação. Um mínimo de aptidão, um mínimo de dom. Porque se eu escolho uma vocação, e hoje há uma crise, principalmente no meio mais jovem, porque há muitas opções, né? Muitas atividades que às vezes o jovem tem que optar, tem que escolher, e às vezes não é aquilo. Se a pessoa não tem o mínimo de vocação, não se sente o mínimo do chamado para desempenhar ou executar aquela profissão, ele vai ser uma pessoa frustrada. Seja na vida matrimonial, seja na vida sacerdotal como padre, né? Porque o que cativa os outros é uma pessoa feliz. Então eu tenho que ser um pai feliz, uma mãe feliz, um padre feliz, um irmão, uma irmã feliz, um frei feliz, uma freira feliz, um catequista feliz. Porque, como vai dizer o Papa Francisco, a alegria contagia onde você está e atrai mais pessoas. Mas no mundo hoje em que nós temos muitos atrativos, Mauro, tanto a vida sacerdotal, a vocação à vida sacerdotal, o padre, quanto a vida matrimonial tem enfrentado uma crise, né? Porque poucas pessoas hoje se dão em casamento, que é o matrimônio, poucas pessoas querem ser padre, poucas pessoas querem servir a igreja como religioso, como religiosa. Então nós temos que rezar muito pelas vocações. Por isso o Papa Francisco, diante dessa precariedade de vocações em todos os ramos, ele convocou em novembro de 2023 o ano vocacional. Então nós somos convidados a rezar por todas as vocações. Tá. Ô Padre, e aí a Igreja Católica, então, como o senhor disse, durante esse mês todo de agosto, ela vai estar trabalhando em diversos aspectos, diversos temas aí voltados às vocações. Aí o senhor disse que tem o matrimônio, tem o leigo, tem o religioso também, não é? Isso. Primeiro domingo, que foi recentemente, nós celebramos a vocação à vida sacerdotal, é o dia do padre. Segundo domingo, próximo domingo agora, dia 13,
nós celebramos o Dia dos Pais. Então nós somos convidados, Mauro, a rezar pela vocação à vida matrimonial, que é uma instituição que infelizmente anda em crise. Pouca gente hoje se dá em casamento. O senhor está bastante preocupado com isso como líder religioso, não? Sim, porque a família, homem e mulher, para nós, igreja, é a célula-mãe da sociedade. Se não tiver família, se não tiver casal, homem e mulher, não tem multiplicação, não tem hereditariedade, não tem prole, não tem filhos, que é o que garante o futuro da sociedade. Só para dar um exemplo bem rápido, Mauro, é o que está acontecendo um pouco na Europa. A Europa é um continente que já está envelhecendo, poucos jovens, logo pouca mão de obra para trabalhar, escassa mão de obra para trabalhar. O que está acontecendo com o catolicismo lá na Europa? Que já está envelhecendo, já está envelhecido, os muçulmanos estão tomando conta. Porque o islâmico, eles têm mais de 10 filhos, porque de acordo com a doutrina deles, né? Tem a questão da poligamia, né? O homem tem mais de 1, 2 mulheres. Então são famílias assim, muito extensas, gigantescas. Coisa que o católico, o europeu católico já não está mais nessa dinâmica. Então é preocupante, né? A Europa já está sendo dominada pelos islâmicos, né? E voltando ao assunto, terceiro domingo nós celebramos aí a vocação à vida religiosa. É o dia do religioso, da religiosa. Temos aqui em Mococa as concepcionistas do ensino, que cuidam do Colégio Maria Imaculada, que são as freiras, né, que a gente chama, vulgarmente chamando de freiras, né? Temos aqui a Providência Santíssima, tem irmãos e irmãs ali, não é só padre, mas irmãos e irmãs que se dedicam também ao serviço da igreja. E no último domingo, vocação à vida dos leigos. Aí nós somos convidados a rezar por todos os catequistas. O catequista é o braço direito do padre na paróquia. Porque não sei se você sabe, o padre por excelência é o catequista. O padre é o catequista por excelência da paróquia. Mas por causa das nossas atribuições, das nossas atividades do dia a dia, nós delegamos isso a um leigo. Então a vocação aos catequistas. Então, o último domingo de agosto somos convidados a rezar por todos os catequistas da nossa paróquia. Ô padre, quando a gente está naquele período de adolescência, a gente fica realmente assim bastante preocupado, a gente muitas vezes não sabe para que lado correr aí, para a gente saber o que vai fazer da vida, a gente não está com aquela vocação formada ainda, né? Esse período ele é bastante complicado, a adolescência aí para passagem para a fase adulta, não é? De que modo você acha que a família tem um papel importante para ajudar o jovem a descobrir as suas vocações ou não? Claro, porque eu vou usar aqui uma frase de São João Paulo II. Ele vai dizer assim, que a família é o celeiro das vocações. É na família, por exemplo, se o indivíduo ou a menina descobre a vocação à vida religiosa ou à vida sacerdotal, é na família que ele aprende as primeiras orações. Verdade. É na família que é cultivado no coração da criança, do adolescente, o gosto pelas coisas de Deus. Mas se a pessoa tem a vocação à vida matrimonial, ele precisa de referências. Qual que é a primeira referência da criança? O pai e a mãe. Então, se o pai e a mãe convivem bem, harmonicamente, futuramente ele também vai querer constituir uma família. Com certeza. Mas o contrário também é verdadeiro. Se ele tem uma experiência traumática de família, muitas vezes o pai abandonou, a mãe é alcoólatra, ou foi criado por um avô, uma avó, ou seja, faltou essa referência basilar de família, a tendência é que ele também não queira constituir família, né? Então, respondendo a sua pergunta, a família é a célula fundamental, é o celeiro de vocações, né? É a célula principal que vai gestando ali na criança, no adolescente, né? Aquele primeiro chamado, aquela primeira sementinha, vai regando, vai cultivando, para que no futuro o indivíduo, como adulto, seja um adulto bem resolvido na sua vocação. Por isso, Mauro, novamente, tantos jovens aí que começa uma faculdade, não termina, entra no emprego hoje, amanhã já pede dispensa,
porque estão perdidos, né? Porque não foi cultivado, talvez, na família, regado aquela sementinha da vocação, do chamado. E a vocação era muito importante para a igreja, não é, padre? Importantíssima, não só para a igreja, para o ser humano, né? Primeiro, a nossa vocação é o chamado à vida. Para nós cristãos, nós acreditamos isso. Primeira vocação do ser humano, qual é, padre? O chamado à vida, Deus que nos chama à vida. Segundo, a sermos cristãos, por isso o batizado. Somos batizados na igreja porque nós atendemos o segundo chamado de Deus, o segundo apelo. Qual é? Sermos cristãos. E terceiro, aí cada um vai dentro das suas possibilidades, analisando, rezando qual vocação que ele mais se encaixa, ou a vida sacerdotal, religiosa, ou a vida matrimonial, ou a vida laical, né? Tá, para terminar a entrevista sobre vocações, padre, o senhor como líder religioso, o que o senhor espera desse mês? Vai ser bastante falado, então, vai ser bastante discutido sobre as vocações dentro lá da igreja, das celebrações, não é? O que o senhor espera desse mês aí, realmente, que possa contribuir com as pessoas, para quem está indeciso, não sabe que caminho seguir? Eu espero primeiro que as pessoas rezem pelas vocações. E novamente aqui, rezar pelas vocações não é rezar só para padre ou para candidatos ao ministério ordenado, não é isso. Rezar pelos casais, principalmente aqueles casais que estão em crise, aqueles casais que não querem ter filhos, né? No último censo aí acusou que nós somos 203 a 204 milhões de habitantes. Pessoas. Então houve um recuo. Um recuo grande, né? Muito grande. Muito grande. Né? Então quer dizer que os novos casais estão tendo menos filhos ou não estão tendo filhos, né? Então rezar pelos casais, rezar pelos padres, rezar pela vocação dos leigos, catequistas, né? Rezar pelas vocações religiosas. Nós esperamos isso, né? Que as pessoas rezem para que o dono da messe mande mais operários para trabalhar nessa mesma messe, né? Tá certo. E realmente a gente precisa de pessoas, né? Como o senhor disse, em todos os setores aí, pessoas com bastante vocação, não é, padre? Sim, bem resolvidas. Novamente, eu uso aqui a frase de um monge cisterciense aqui de São José do Rio Pardo. Vocação acertada, Dom Hélio. Ele dizia, vocação acertada, pessoa feliz. E você sente quando uma pessoa é feliz na sua vocação, no seu chamado. Como você, Mauro. Pessoa feliz e realizada. Sim, claro. Sucesso na vida. Sim, tem as peripécias, dificuldades, mas eu vejo você, por exemplo. Eu vejo que você é feliz no seu matrimônio. Vai dizer que não tem crise, dificuldade? Mas a gente percebe que em meio às crises, às meias dificuldades, você conduz o seu matrimônio, né? O Rafael, a gente percebe de longe uma pessoa bem realizada. Então uma pessoa, um padre com a cara feia, que dá coice até na sombra, um casal que só briga, né? Que é contra testemunho, não é atrativo para ninguém, né? O jovem não vai se sentir atraído a desempenhar aquela vocação, né? Tá certo, padre. Muito obrigado. Gostei muito de conversar com o senhor sobre esse tema vocações. E muito obrigado pela presença mais uma vez, padre, aqui no TVD Notícias. Eu que agradeço a oportunidade, Mauro, e o convite, né? Posso deixar uma bênção? Pode. Nesse mês de agosto? Um prazer, padre. Então vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, a Mãe por excelência das vocações, para que abençoe, proteja e guarde os inúmeros ministérios, carismas e serviços da nossa igreja. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e até o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de São João Maria Vianney, da Sagrada Família de Nazaré, São Lourenço, padroeiro e protetor dos diáconos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Rezemos neste mês de agosto por todas as vocações da nossa igreja. Obrigado pela presença mais uma vez, padre. Eu que agradeço. Eu conversei com o padre Adriano Maia, da paróquia São Cristóvão aqui de Mococa. Nós voltamos agora com Edson Balista, que vai dar sequência ao TVD Notícias.